Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta quinta-feira do Opinião Litoral. É uma quinta-feira véspera de um feriado do Tiradentes, hoje é 20 de abril. Nós temos as duas comentaristas da quinta-feira, as advogadas Renata Arraes, que é procuradora-geral do município de Santos, a Camila Morim, as duas advogadas, e quebrando hoje essa bancada feminina, a gente recebe aqui também o também advogado Ricardo Miranda de Carvalho. A gente vai começar falando sobre uma decisão judicial que é particular, mas que é uma decisão judicial que, na verdade, afeta um problema que envolve o país hoje, né? A Justiça determinou que o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, pague 80 mil a Duda Salabert por transfobia. Renata, boa tarde. Boa tarde a todos os nossos companheiros aqui hoje. É uma decisão, embora seja ainda de primeira instância, sujeita a recurso, uma série de outras coisas que podem até vir a reduzir essa indenização ou aumentar, depender do entendimento do judiciário, mas ela é importante porque ela coloca, né, um sinal de freio daquilo que você pode ou não dizer para as pessoas. O seu direito, ele vai até onde começa o direito do outro. Em se tratando principalmente de duas pessoas que têm um reconhecimento, principalmente em mídias sociais, são pessoas que têm uma representação para as outras, aquilo que elas falam, aquilo que elas dizem, tem um significado e uma relevância para toda uma sociedade. E não é admissível, independentemente do direito de pensamento, de expressão de um deputado, que ele expresse esse pensamento dele em detrimento da condição de uma outra pessoa, seja ela por orientação sexual ou por uma questão, seja por uma questão de raça, de gênero ou até de situação financeira, de qualquer outra circunstância. É crime. É crime. Você aqui, ele está entrando no campo civil, né? Que é a questão do dano moral. Aquilo que atingiu você, que você entende que moralmente feriu a sua moral perante a sociedade. E quando isso é feito por pessoas que têm esse trânsito na rede social, seguidos por muitas pessoas, a repercussão disso é muito grande e ela até agrava esse dano sofrido por aquela pessoa. O campo penal, que ele também está sofrendo uma persecução penal, ele vai, no caso, apurar se houve uma conduta criminosa, que no caso pode se enquadrar, eu acredito, como injúria. Ricardo, alguma coisa a acrescentar? Boa tarde, bem-vindo aqui à bancada. Boa tarde a todos, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Veja, não existe norma sem sanção. A tentativa, desde da libertação dos escravos, é de integração social total. E essa questão da sexualidade chega a ser bizarra para mim. Um homem, no exercício do seu mandato, que não tem absolutamente nada a ver com as questões pessoais, ele está ali para criar normas e discutir interesses do país. Se ele foi eleito ou não por um grupo de pessoas que defende o que ele pensa, isso é um problema da campanha política. No momento que ele se insere no cargo dele, eu acho que até agrava, mas, e talvez eu não dê a sentença, mas talvez até agrava, porque ele sabe que ele representa qualquer cidadão. Não importa quem votou nele. No momento que ele sentou naquela cadeira, ele representa o Brasil inteiro. Veja, eu vou contar um incidente que aconteceu rápido. Eu fui num bar em frente ao meu prédio e havia um cara completamente alcoolizado ofendendo um rapaz. Eu fiquei olhando, falei, não, Ricardo, não se mete, porque eu sou um cara de me meter. Cara, eu dei voz de prisão para ele. A minha sorte é que a polícia que apareceu era uma tenente e levou ele preso. Porque assim, se você deixa ação sem sanção, não há Estado. Não há poder. Camila, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos.
A Renata abordou um ângulo, o Ricardo abordou um outro ângulo interessante, né? Que é essa coisa de que a pessoa que se elege representando um grupo, votada por um grupo, ela, na verdade, representa todos os eleitores. Né? Sim, ela não representa só o grupo, ela está pode representando todo falar mundo. por aquele grupelho, né? Sim, não pode estar achando que está falando para aqueles. A Renata abordou o fato de ser crime o que o deputado Sim, fez. é crime e na esfera penal eu não entendo, mas se pudesse injúria com agravantes ou talvez até um preconceito pela pessoa trans, eu acredito que tem que ser até pena de prisão, porque a gente não pode deixar que esse tipo de coisa aconteça, ainda mais com pessoas tão públicas, não só pela profissão, não só por onde eles estão, mas por rede social. Então, eles estão dando um exemplo negativo. E aí, o tribunal fez certíssimo. Quando é para ser não que outras pessoas não devessem receber uma multa tão pesada, mas eles, por serem exemplos em rede social, eles estão atingindo desde crianças a idosos. E olha o exemplo que dá para uma criança. Aí depois a gente fica assim, indignado. O que será que está acontecendo? Por que será que as crianças estão indo armadas para a escola? Nós estamos tendo exemplos péssimos. Então, de repente, as crianças podem achar, adolescentes, enfim, que é normal você sair xingando, sair agredindo pessoas diferentes de você. Eu, pessoalmente, assim, eu nunca entendi no que a sexualidade do outro pode incomodar você. É uma coisa completamente incompreensível para mim. Então, esse ato do Nicolas Ferreira, para mim, eu não consigo entender um negócio desse tipo. É uma agressão e a Renata falou muito claramente, é crime e como crime tem que ser tratado, tanto pelo dano que ele causou, moral, como por ter infringido a lei. Quem também infringiu a lei foi o ex-ídolo, o ídolo do Santos, o Robinho, foi condenado na Itália por estupro coletivo. A Itália, há 9 anos de prisão, a Itália pediu a extradição dele, depois o Brasil não extradita cidadãos brasileiros para cumprir pena em outros países. A Itália pediu que a pena seja cumprida no Brasil, está no Superior Tribunal de Justiça, e o ministro pediu vistas. Isso aí deve retardar em 3 meses o processo, Ricardo. Pelo menos 3 meses. Ai. Olha, Paulo, infelizmente, é até difícil comentar. Eu sou hoje um profissional envergonhado. Porque, como diz Rui Barbosa no seu discurso em Haia, logo após a proclamação, o golpe da República, não foi proclamação, foi um golpe, estava acontecendo o mesmo fenômeno que está acontecendo com o Brasil. A ditadura do judiciário. Ou seja, contra ela, disse Barbosa, não há recurso. Isso começou de uma maneira gritante quando um ato do judiciário cassou o mandato de um representante do legislativo eleito pelo povo. Cara, não dá para entender. Um cara que tudo bem, constitucionalmente, sistemicamente, dá para entender. Ele é indicado politicamente e caça um mandato, não importa quem seja, não importa o que tenha feito. A decisão é do Congresso. Então, assim, nós estamos num caminho... Você soube do Robinho alguma coisa? Ninguém sabe do Robinho, cara. É um homem público. Sabem, Paulo. Há uma conivência social com o crime. O Brasil, assim como tantos outros países, os Estados Unidos da América é assim também, a Itália, Portugal, é lamentável. Lamentável. Renata. Eu acho o que eu acho mais esquisita nessa história toda, além dessa condescendência, né, que ele que está falando aqui, social, que as pessoas têm com o que está acontecendo com o Robinho, que está circulando. Há pouco tempo atrás ia ser contratado pelo Santos e só não foi por conta de toda a pressão que aconteceu em cima. É importante fazer uma observação. O presidente do Santos, que era um vice, herdou o mandato pelo impeachment do presidente Orlando Rolo, que contratou o Robinho e acabou desistindo da contratação por causa da repercussão negativa, ele já estava condenado na época, ele foi preso
como investigador, esse presidente, depois por tráfico, por envolvimento com uma apreensão de drogas. Exatamente. Então, a gente vê que a coisa está meio embananada, meio enrolada. Mas o que eu acho mais esquisito no que está acontecendo, processualmente falando, é que o Robinho ele tem uma condenação com trânsito em julgado na Itália. A Itália, não, como a gente não pode extraditar o Robinho, o que a Itália tem a fazer? Pedir que o Brasil execute essa pena. Esse processo no Brasil é um processo objetivo. Ele não discute mérito, ele não discute mais a condenação. A gente não pode discutir se ele estuprou, se ele não estuprou. Isso tudo já está decidido. O que o Brasil tem que fazer? Se as condições para executar a pena estão presentes ou não. Então, eu não sei, sinceramente, com todo o respeito, o que tanto precisa de vista para isso e o que demora tanto para você verificar as condições de admissibilidade ou não dessa execução da pena e efetivá-la. O que está faltando? O que precisa de vista para se pensar tanto sobre esse caso? O que precisa, Camila? De atitude, né? Eu acho que está faltando um pouco de atitude e até uma questão do Robinho, aquele ídolo, não sei o quê. Ah, vai prender, olha como são os presídios no Brasil, piriri pororó. Tá faltando alguém ir lá, ter culhão e falar, gente, para de brincadeira, vamos ser sério aqui. Porque o fulaninho da esquina, o outro ali que pode ter sido condenado e pediram para cumprir a pena no Brasil, certamente já está cumprindo desde o momento que desembarcou. O Robinho não, o Robinho é vista para cá, vista para lá. E não dá, você verificar os requisitos, você não demora muito. O juiz senta numa tarde e resolve isso. E aí fica isso, senta-se no processo, literalmente. Agora, Camila, a gente falou de baixaria na Câmara, né, que na primeira notícia, que é a do Nicolas Ferreira, e teve baixaria de novo essa semana. O Eduardo Bolsonaro, deputado federal bem votado, assim, campeão de votos aqui pelo PL de São Paulo, partiu para cima de um deputado petista, falou que enfiava a mão na cara dele numa reunião de uma comissão de trabalho, que não tinha nada a ver esse assunto, em que foi questionada aquela autenticidade da facada que o presidente Jair Bolsonaro tomou em 2018, lá em Minas Gerais, quando era candidato, né? Sim. Paulo, olha o nível que a nossa política está abaixo do chão, não dá nem para pegar rápido isso para resolver. Então, a gente tem um deputado super bem votado que sai na mão. Vamos sair na mão. Então, todo mundo que estiver discutindo, vamos sair na mão que resolve. Aquela história que a gente aprendeu, conversando, que se resolve, não sei o quê, também caiu por terra. Se eu for discutir com você, Paulo, vamos sair na mão que a gente resolve. Então, mais uma vez, igual a gente estava falando do Nicolas, é o exemplo que ele está dando para todo mundo. Então, ele acha, porque ele foi eleito pelo grupo X, ele acha que está ali só por causa deles e que pode fazer acontecer, que está tudo certo. E ele também esquece, né, da lei penal, porque também é crime você sair, você agredir, ameaçar. Né? Então, assim, eu acho que a gente podia dar um código civil, um código penal e uma constituição para todo mundo. E depois a gente faz uma provinha para ver se as pessoas entenderam o básico. Porque está parecendo que ninguém sabe nada e vamos sair na mão, vamos resolver igual na Idade da Pedra. Agora, Renata, a situação é tão estranha, tão esdrúxula, que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, que não é nenhum exemplo de decoro, de ética, pelo contrário, de nada disso, ele foi condenado, inclusive, em Alagoas, não era nenhuma rachadinha, acho que era um canyon, não era nenhuma rachadona, depois do processo, da mesma maneira que o processo do Lula, foi anulado por foro inadequado. Ele quer punir 3 de cada lado, ele falou, 3 bolsonaristas e 3 progressistas, sei lá, petistas, para dar o exemplo, para parar esse tipo de baixaria que tem acontecido. Se é
possível fazer essa conta, né? Essa conta matemática para tentar criar um tratamento isonômico, né? Na verdade, o que eu acho que ele pode fazer é apurar a conduta de 3 de cada lado. Agora, dizer previamente que vai punir 3 de cada lado, eu acho um pouco complicado, porque você precisa de apuração para punir alguém, e não necessariamente você vai ter a mesma punição, né, para todas essas 6 pessoas. Mas eu acho que, se você quer dar um tratamento isonômico, realmente você tem que apurar a conduta de todos aqueles que estão envolvidos no evento. Mas isso que está acontecendo no nosso país, e a gente vem assistindo isso reiteradamente na política, na vida das pessoas, isso é um reflexo, e eu sempre gosto de ter muita cautela, muito cuidado para falar isso, para que as pessoas não achem que eu sou contra os bolsonaristas ou que eu sou petista, porque eu sempre coloco a minha posição, principalmente para falar aqui, de tentar ser muito pragmática em relação aos fatos que estão acontecendo, mas a gente também não pode fechar os olhos e ver que esse comportamento do brasileiro, ele aflorou muito dos últimos 4 anos para cá, onde, como vocês estavam falando aqui anteriormente em relação às outras notícias, a gente aplica muito nesse caso também, é o exemplo. A gente teve um presidente da República que falava para os seus eleitores, porque ele não falava para o Brasil, né? Ele falava diretamente apenas para aqueles, ele parecia governar apenas para quem o elegeu, como se ele estivesse num churrasco de domingo na casa de alguém tomando uma cerveja. E isso lhe dava a liberdade de falar, ele achava que estava dentro do direito de expressão, dizer aquilo que ele quisesse. E então a gente tem o deputado que ofende uma outra pessoa, seja ela deputada ou não, por conta da sua orientação sexual. Você tem as pessoas que andam na rua e batem nas outras porque acham que as outras são isso ou são aquilo, ou as pessoas que se ofendem sem motivo algum por conta da raça, da cor. Então, assim, a gente tem todo um comportamento humano, e agora esse episódio da violência nas escolas também, todo um comportamento que vem numa crescente e que é reflexo de tudo isso, porque a gente não tem o exemplo daqueles que nos governam. Quem assiste uma baderna dessa e essa forma como os nossos congressistas estão se tratando ultimamente, realmente acha que no Brasil virou uma terra sem lei, por isso que é preciso apurar sim. Ricardo, primeiro uma observação, gostei muito da expressão que a Renata usou, tratamento isonômico. E depois, tem um filme do diretor Pedro Almodóvar, espanhol, grande diretor, que é Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, né? Com o Antônio Bandeiras, né? Com a Penélope Cruz. Para conviver com o homem, está sempre à beira do ataque de nervos. No Brasil, parece que não, todo mundo está à beira de um ataque de nervos. Qualquer coisa a pessoa explode. Mas o Ricardo comenta isso depois do intervalo, a gente vai parar para o intervalo, e aí a gente vai comentar também a notícia mais impactante da semana, que foi a divulgação pela CNN, rede de televisão, de imagens que mostraram o ministro do Gabinete de Segurança Institucional do governo Lula, general Gonçalves Dias, andando à vontade, só faltava ali uma água mineral, um cafezinho, um uísque, no meio do pessoal lá da depredação, da invasão de 8 de janeiro. Resultou na demissão do ministro. A gente volta depois do intervalo. Voltando com o Opinião Litoral desta quinta-feira, a gente tem a bancada feminina de quinta-feira, a Camila Amorim, a Renata Reis, advogadas, e hoje o também advogado Ricardo Amaral, o Ricardo Miranda de Carvalho, que também é Ricardo Amaral, como mais no lado artístico. Ele é advogado e ele vai comentar agora essa baixaria toda que a gente teve na Câmara, que a Renata e a Camila já comentaram no bloco anterior, especificamente esse caso do Eduardo Bolsonaro, te enfio a mão na cara, vou partir para cima. Veja, eu estava conversando com a Renata antes da gente entrar. O mundo masculino
é feito de bravatas. É o cara que vai xingar o cara do trânsito, fecha a janela, xinga e depois abre. Ou seja, ele faz isso num ambiente onde não pode haver um contra-ataque. Aí é a bravata. Veja, isso na Inglaterra, no parlamento inglês, o escândalo é perdoado com o prenome excelência. Você pode xingar o cara de excelência. Então, assim, é uma espécie de armadura que fazem para proteger a cafajestagem. E assim, o cafajestismo é a palavra correta. O Dorico Paraguaçu aqui não. Eu vou pegar esse gancho. Veja, a Renata, eu não conhecia ela ainda bem. Estou muito surpreso e feliz com os assuntos que ela traz. Tanto o assunto, eu vou tentar unir o primeiro assunto, relativo ao preconceito, e esse. Veja, eu sempre falo que nós precedemos quem somos. A formação social de um adulto, ela é feita até os 7 anos de idade. Se a criança não convive com pessoas diferentes dela, ela se fecha numa bolha social. Isso acontece nos Estados Unidos, por exemplo, os casamentos interraciais, que é uma expressão horrível, nos Estados Unidos, são mais relevantes do que um casamento de um democrata com um republicano, para você ter ideia do que é. Na Inglaterra, a mesma coisa. A política é a arte da hipocrisia. Eu garanto que 2 semanas depois disso, vão estar tomando café na cantina. Porque assim, o homem, eu volto a dizer, o gênero masculino compõe personagens. E na política, se cria uma espécie de fantoche do cara. Ele conseguiu o voto com aquele personagem e ele não o abandona mais. Isso é muito Cervantes, né, cara? É a tristeza que o homem chega quando descobre, na minha idade, que ele não é bem quem é. Ele serviu a uma questão social. E essa questão social, hoje, é dicotômica. Ou seja, o Brasil era hipocritamente unido. Hoje, é declaradamente desunido. Então, assim, você que sempre faz brincadeira com o meu corintianismo, né? Cara, Por sinal... nem não vamos comentar no assunto. Eu estou falando porque esses eram os limites do nosso antagonismo. É como discutir teologia. Discutir política é crer naquilo que não existe. Crer no fantoche, não no homem. Agora, Renata, a notícia mais impactante da semana é a divulgação pela CNN de imagens que mostram o general Gonçalves Dias, que era ministro do gabinete institucional do Lula, começando no cargo, né, no dia 8, circulando no meio dos invasores e depredadores do Congresso e do prédio do Supremo. As imagens que estavam sob sigilo foram divulgadas pela CNN e provocaram um pedido de demissão do general. O que é mais interessante em todo esse episódio são as circunstâncias que permeiam essa notícia, né? A gente tem a divulgação de imagens dessa relevância, porque o ministro-chefe do GSI, ele não só é um ministro com uma atuação relevante no governo, mas ele tem um histórico de ser muito ligado ao presidente Lula, já fez a segurança pessoal do Lula. Então, assim, a gente tem uma gama de circunstâncias, o sigilo dessas imagens que só vem aparecer depois de 100 dias, imagens que, lógico, ele vem defendendo ontem, falou em edição e da forma como houve cortes e da honra e da história dele, mas isso precisa de uma apuração bastante contundente para que se tenha exatamente a ideia do que ele estava fazendo ali, por quê, amando de quem, né? Porque a gente ouve muito boato e muita coisa sendo falada desde que esses episódios aconteceram em relação a
o outro lado, pessoas ligadas ao PT, infiltradas nesse movimento. E a gente sempre procura pensar que isso é boato, que isso não aconteceu. Quando você tem uma notícia dessa relevância, um homem ligado não só ao governo, mas ligado pessoalmente ao presidente, ali dentro, em circunstâncias que se pode dizer, no mínimo, né, duvidosas a respeito da conduta, sendo que pessoas também ligadas ao gabinete dele, servindo até água para os invasores. Então, a gente tem realmente uma situação que faz a gente acender a luz amarela e ver até que ponto a gente tem ali um governo vítima e uma oposição criminosa, ou mesmo as pessoas infiltradas para colaborar ou incitar essa situação. É preciso, nesse momento, todo um trabalho político do governo Lula agora para lidar com essa crise, que isso vai trazer uma instabilidade política no governo, mas também precisa aí que o nosso poder judiciário e a nossa Polícia Federal investigue isso com bastante cautela. Agora, Camila, tem uma guerra de narrativas evidente aí, né, entre os dois polos políticos do país, e tem uma questão interessante aí, que é a da investigação ou não desses fatos por uma comissão parlamentar mista de inquérito. Aqui no Opinião, o Ricardo vai entender bem isso, ele é músico também, tem uma música do Gilberto Gil chamada Realce Antiga, que fala assim, quanto mais purpurina, melhor. Nós entendemos, e sempre entendemos isso aqui, desde o dia 9 de janeiro, que não foi terrorismo, e desde que se aventou a ideia de investigar por uma CPI, a favorável, deve ter CPI. Quanto mais purpurina, melhor para o Gilberto Gil, para nós, quanto mais transparência, melhor, não é? Não, certíssimo. A CPI, ela joga uma luz na investigação que a polícia e o judiciário não jogam. Eu não sei se ela joga uma luz na investigação ou se ela joga uma luz nas cenas teatrais que nós vemos também por ali. Então, às vezes, eu fico me perguntando, isso é um teatro ou isso está acontecendo de verdade? Está sendo investigado mesmo ou as pessoas que estão ali querem chamar a atenção para si? Então, eu particularmente, eu fico muito em dúvida se vale a pena ou não uma CPI. A CPI que nós tivemos da Covid foi um palco, foi uma coisa ridícula. Será que agora a gente não vai ter a mesma coisa? Será que o dinheiro que vai ser gasto em uma CPI não seria gasto de uma maneira melhor pela investigação do judiciário, por uma coisa Agora, veja, séria? Eu vou fazer uma pergunta para você. Eu não vejo seriedade na CPI. Você saberia todas aquelas baixarias dos bastidores das vacinas se não fosse pela CPI? Não, Paulo, mas não saberíamos. Mas que aquilo gerou o quê? Não gerou punição ainda, porque o processo no judiciário se arrasta. Então, mas é isso que eu vejo. Gerou mídia para todos que estavam ali. Inclusive a Simone Tebet, que saiu candidata a presidente. E foi bem colocada dentro do cenário que existia ali. Então, o que é isso? É circo. Para mim, é teatro. Porque discute, aí rediscutia, aí tinha baixaria, teve muita baixaria. E, no final das contas, a gente voltou para o judiciário e está esperando uma decisão que só Deus sabe quando vai sair. Agora, Ricardo, quanto mais purpurina, melhor, então? Olha, Paulo, toda situação de diálogo é uma relação de poder. Quando você chega numa relação de poder em que o objetivo é o poder, o maior poder, tudo é uma grande mentira. Você nunca sabe onde está... Bom, a verdade não existe, a verdade é narrada por quem a viu, ou disse que a viu. Olha, são vários casos no mundo, principalmente na Guerra Fria, em que a infiltração da oposição gerava a colisão que essa dicotomia precisa para viver. Veja, até então no Brasil, nós tínhamos dois movimentos. Primeiro PMDB, MDB Arena, PMDB, depois foi PSDB e PT. Agora,
não há mais legenda. Primeiro que, pelo menos na minha época, a liderança estudantil acabou. Você não vê ninguém, nenhum jovem falando, nenhum jovem se posicionando, porque ele não tem mais teoria para se posicionar. Todas as teorias políticas do mundo foram derrubadas pela desonestidade humana. Nada se concretizou. O marxismo não deu certo na China. A China é o maior país capitalista do mundo e precisa da serventia do comunismo para sê-lo. E isso criou, desde que eu vi essas imagens, cara, eu fico pensando, que tipo, porque não existe movimentação humana sem liderança. Nós somos um bando que precisa de um macho alfa para liderar. Que tipo de imbecil da oposição, 9 dias depois da assunção do mandato, cria uma rebeldia inexpressiva dentro da capital federal? É muito diferente, Paulo, do que foi a passeata do Brasil inteiro que gerou a ditadura militar. Ou seja, quando um movimento é legítimo, movimentos como levaram o Getúlio ao suicídio. A vergonha dele da corrupção era tão grande. Mas veja, não há mais vergonha, cara. Não há mais vergonha. Eu vivo na advocacia hoje o mundo dos desenvergonhados. A favor da CPMI, Renata? Mesmo ponderando todas essas circunstâncias elencadas pela Camila e ouvindo aqui o Ricardo, eu sou a favor, porque eu entendo que há situações em que você não tem como fugir disso e você se posicionar contra o governo. Lula estava se posicionando até então contra a CPI. Diante dessa situação que aconteceu ontem, fica muito difícil ainda defender essa ideia de que a CPI não aconteça, porque você começa a passar já a ideia de que você não está querendo evitar uma instabilidade política, e sim mascarar algo que aconteceu. Então, eu acho que a partir dessa situação de ontem, se tornou indefensável essa ideia do PT. E não ter a de CPI. Não acontecer a Acho CPI. que, inclusive, os próprios líderes do PT já voltaram atrás. Agora, aqui no Opinião, a gente sempre se declarou favorável à CPI por essa questão do Gilberto Gil, né? Quanto mais purpurina e quanto mais transparência, melhor. Eu não tenho nada contra a CPI. Eu só acho que eu não encontrei, eu sou um cara que gosta de estudar, eu não encontrei nenhuma legitimidade constitucional para se ter um inquérito parlamentar sobre fatos criminosos. Isso existe para criar uma prova exógena para mascarar a prova real. Então, assim, isso que interessa para a política, cara. Palco. A gente volta depois do intervalo bem rapidinho. Voltando com o Opinião Litoral desta quinta-feira, a gente tem a bancada feminina de quinta-feira, a Camila Morim, a Renata Reis, advogadas, e hoje o também advogado Ricardo Amaral, o Ricardo Miranda de Carvalho, que também é Ricardo Amaral, como mais no lado artístico. Ele é advogado e ele vai comentar agora essa baixaria toda que a gente teve na Câmara, que a Renata e a Camila já comentaram no bloco anterior, especificamente esse caso do Eduardo Bolsonaro, te enfio a mão na cara, vou partir para cima. Bravata. Veja, eu estava conversando com a Renata antes da gente entrar. O mundo masculino é feito de bravatas. É o cara que vai xingar o cara do trânsito, fecha a janela, xinga e depois abre. Ou seja, ele faz isso num ambiente onde não pode haver um contra-ataque. Aí é a bravata. Veja, isso na Inglaterra, no parlamento inglês, o escândalo é perdoado com o prenome excelência. Você pode xingar o cara de excelência. Então, assim, é uma espécie de armadura que fazem para proteger a cafajestagem. E assim, o cafajestismo é a palavra correta. O Dorico Paraguaçu aqui não. Eu vou pegar esse gancho. Veja, a Renata, eu não conhecia ela ainda bem. Estou muito surpreso e feliz com
com os assuntos que ela traz. Tanto o assunto, eu vou tentar unir o primeiro assunto, relativo ao preconceito, e esse. Veja, eu sempre falo que nós precedemos quem somos. A formação social de um adulto, ela é feita até os 7 anos de idade. Se a criança não convive com pessoas diferentes dela, ela se fecha numa bolha social. Isso acontece nos Estados Unidos, por exemplo, os casamentos interraciais, que é uma expressão horrível, nos Estados Unidos, são mais relevantes do que um casamento de um democrata com um republicano. Para você ter ideia do que é. Na Inglaterra, a mesma coisa. A política é a arte da hipocrisia. Eu garanto que 2 semanas depois disso, vão estar tomando café na cantina. Porque assim, o homem, eu volto a dizer, o gênero masculino compõe personagens. E na política, se cria uma espécie de fantoche do cara. Ele conseguiu o voto com aquele personagem e ele não o abandona mais. Isso é muito Cervantes, né, cara? É a tristeza que o homem chega quando descobre, na minha idade, que ele não é bem quem é. Ele serviu a uma questão social e essa questão social hoje é dicotômica. Ou seja, o Brasil era hipocritamente unido. Hoje é declaradamente desunido. Então, assim, você que sempre faz brincadeira com o meu corintianismo, né? Cara... Por sinal... nem não vamos comentar no assunto. Eu estou falando porque esses eram os limites do nosso antagonismo. É como discutir teologia. Discutir política é crer naquilo que não existe. Crer no fantoche, não no homem. Agora, Renata, a notícia mais impactante da semana é a divulgação pela CNN de imagens que mostram o general Gonçalves Dias, que era ministro do gabinete institucional do Lula, começando no cargo, né, no dia 8, circulando no meio dos invasores e depredadores do Congresso e do prédio do Supremo. As imagens que estavam sob sigilo foram divulgadas pela CNN e provocaram o pedido de demissão do general. O que é mais interessante em todo esse episódio são as circunstâncias que permeiam essa notícia, né? A gente tem a divulgação de imagens dessa relevância, porque o ministro-chefe do GSI, ele não só é um ministro com uma atuação relevante no governo, mas ele tem um histórico de ser muito ligado ao presidente Lula, já fez a segurança pessoal do Lula. Então, assim, a gente tem uma gama de circunstâncias, o sigilo dessas imagens que só vem aparecer depois de 100 dias, imagens que, lógico, ele vem defendendo ontem, falou em edição e da forma como houve cortes e da honra e da história dele, mas isso precisa de uma apuração bastante contundente para que se tenha exatamente a ideia do que ele estava fazendo ali, por quê, amando de quem, né? Porque a gente ouve muito boato e muita coisa sendo falada desde que esses episódios aconteceram em relação o outro lado, pessoas ligadas ao PT infiltradas nesse movimento. E a gente sempre procura pensar que isso é boato, que isso não aconteceu. Quando você tem uma notícia dessa relevância, um homem ligado não só ao governo, mas ligado pessoalmente ao presidente, ali dentro, em circunstâncias que se pode dizer, no mínimo, né, duvidosas a respeito da conduta, sendo que pessoas também ligadas ao gabinete dele, servindo até água para os invasores. Então, a gente tem realmente uma situação que faz a gente acender a luz amarela e ver até que
ponto a gente tem ali um governo vítima e uma oposição criminosa, ou mesmo as pessoas infiltradas para colaborar ou incitar essa situação. É preciso, nesse momento, todo um trabalho político do governo Lula agora para lidar com essa crise, que isso vai trazer uma instabilidade política no governo, mas também precisa aí que o nosso poder judiciário e a nossa Polícia Federal investigue isso com bastante cautela. Agora, Camila, tem uma guerra de narrativas evidente aí, né, entre os dois polos políticos do país, e tem uma questão interessante aí, que é a da investigação ou não desses fatos por uma comissão parlamentar mista de inquérito. Aqui no Opinião, o Ricardo vai entender bem isso, ele é músico também, tem uma música do Gilberto Gil chamada Realce Antiga, que fala assim, quanto mais purpurina, melhor. Nós entendemos, e sempre entendemos isso aqui, desde o dia 9 de janeiro, que não foi terrorismo, e desde que se aventou a ideia de investigar por uma CPI, a favorável, deve ter CPI. Quanto mais purpurina, melhor para o Gilberto Gil, para nós, quanto mais transparência, melhor, não é? Não, certíssimo. A CPI, ela joga uma luz na investigação que a polícia e o judiciário não jogam. Eu não sei se ela joga uma luz na investigação ou se ela joga uma luz nas cenas teatrais que nós vemos também por ali. Então, às vezes, eu fico me perguntando, isso é um teatro ou isso está acontecendo de verdade? Está sendo investigado mesmo ou as pessoas que estão ali querem chamar a atenção para si? Então, eu particularmente, eu fico muito em dúvida se vale a pena ou não uma CPI. A CPI que nós tivemos da Covid foi um palco, foi uma coisa ridícula. Será que agora a gente não vai ter a mesma coisa? Será que o dinheiro que vai ser gasto em uma CPI não seria gasto de uma maneira melhor pela investigação do judiciário, por uma coisa Agora, veja, séria? eu vou fazer uma pergunta eu não para vejo você. seriedade na CPI. Você saberia todas aquelas baixarias dos bastidores das vacinas se não fosse pela CPI? Não, Paulo, mas não saberíamos. Mas que aquilo gerou o quê? Não gerou punição ainda, porque o processo no judiciário se arrasta. Então, mas é isso que eu vejo. Gerou mídia para todos que estavam ali. Inclusive a Simone Tebet, que saiu candidata a presidente. E foi bem colocada dentro do cenário que existia ali. Então, o que é isso? É circo. Para mim, é teatro. Porque discute, aí rediscutia, aí tinha baixaria, teve muita baixaria. E, no final das contas, a gente voltou para o judiciário e está esperando uma decisão que só Deus sabe quando vai sair. Agora, Ricardo, quanto mais purpurina, melhor, então? Olha, Paulo, toda a situação de diálogo é uma relação de poder. Quando você chega numa relação de poder em que o objetivo é o poder, o maior poder, tudo é uma grande mentira. Você nunca sabe onde está... Bom, a verdade não existe, a verdade é narrada por quem a viu, ou disse que a viu. Olha, são vários casos no mundo, principalmente na Guerra Fria, em que a infiltração da oposição gerava a colisão que essa dicotomia precisa para viver. Veja, até então no Brasil, nós tínhamos dois movimentos. Primeiro MDB Arena, PMDB, depois foi PSDB e PT. Agora, não há mais legenda. Primeiro que, pelo menos na minha época, a liderança estudantil acabou. Você não vê ninguém, nenhum jovem falando, nenhum jovem se posicionando, porque ele não tem mais teoria para se posicionar. Todas as teorias políticas do mundo foram derrubadas pela desonestidade humana. Nada se concretizou. O marxismo não deu certo na China. A China é o maior país capitalista do mundo e precisa da serventia do comunismo para sê-lo. Isso criou
desde que eu vi essas imagens, cara, eu fico pensando, que tipo... Porque não existe movimentação humana sem liderança. Nós somos um bando que precisa de um macho alfa para liderar. Que tipo de imbecil da oposição, 9 dias depois da assunção do mandato, cria uma rebeldia inexpressiva dentro da capital federal? É muito diferente, Paulo, do que foi a passeata do Brasil inteiro que gerou a ditadura militar. Ou seja, quando um movimento é legítimo, movimentos como levaram o Getúlio ao suicídio. A vergonha dele da corrupção era tão grande. Mas veja, não há mais vergonha, cara. Não há mais vergonha. Eu vivo na advocacia hoje o mundo dos desenvergonhados. A favor da CPMI, Renata? Olha, mesmo ponderando todas essas circunstâncias elencadas pela Camila e ouvindo aqui o Ricardo, eu sou a favor, porque eu entendo que há situações em que você não tem como fugir disso e você se posicionar contra o governo. Lula estava se posicionando até então contra a CPI. Diante dessa situação que aconteceu ontem, fica muito difícil ainda defender essa ideia de que a CPI não aconteça, porque você começa a passar já a ideia de que você não está querendo evitar uma instabilidade política, e sim mascarar algo que aconteceu. Então, eu acho que a partir dessa situação de ontem, se tornou indefensável essa ideia do PT. E não ter a De CPI. não acontecer a Acho CPI. que, inclusive, os próprios líderes do PT já voltaram atrás. Agora, aqui no Opinião, a gente sempre se declarou favorável à CPI por essa questão do Gilberto Gil, né? Quanto mais purpurina e quanto mais transparência, melhor. Eu não tenho nada contra a CPI. Eu só acho que eu não encontrei, eu sou um cara que gosta de estudar, eu não encontrei nenhuma legitimidade constitucional para se ter um inquérito parlamentar sobre fatos criminosos. Isso existe para criar uma prova exógena para mascarar a prova real. Então, assim, isso que interessa para a política, cara. Palco. A gente volta depois do intervalo bem rapidinho.